qual que é a sua filosofia de vida? Pelo que você luta, pelo que você acredita, no que você acredita e o que para você faz sentido na sua vida. Eu gosto muito de lidar com isso, no sentido de filosofia de vida. O que eu acredito quanto à minha vida, o motivo que eu estou aqui, pelo que eu luto, pelo que eu acredito, no que eu tenho me esforçado e o que eu tenho vivido. E o que é que eu preciso viver também, né? Essa é uma conversa que eu quero ter com você, que está aqui. E eu gravo esses vídeos aqui porque eu gostaria de ter ouvido tudo isso há 10, 11, 12 anos atrás, quando eu comecei a minha vida, quando eu me vi adulto, ou me vi crescendo, né? Quando eu me vi realmente sendo alguém no mundo, quando eu comecei meus negócios, minha empresa, as coisas que eu faço, aquilo que eu acredito de fato, né? Então é por isso que eu gravo esses vídeos, para que talvez ajude você, né, a pensar, a refletir sobre a sua vida e tentar encontrar um caminho mais leve, mais tranquilo de viver a vida. Você que está aqui, se inscreva no canal, curte esse vídeo, porque isso ajuda aqui a esses vídeos do meu canal aqui a chegarem mais pessoas e alcançarem mais gente, tá? A minha filosofia de vida ela é baseada num livro chamado Terapia de Guerrilha, do Dr. Ítalo Marcilli. Esse livro se chama Terapia de Guerrilha e eu adotei isso como uma filosofia de vida e uma base daquilo o que eu vivo e acredito, que são 4 pilares. Trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco de ninguém. Eu quero ainda fazer 4 vídeos separados falando de cada pilar e aquilo que eu acredito mais profundo de cada pilar, dessas áreas da minha vida, porque eu realmente acredito que isso faz muito sentido para quem eu sou, certo? E eu quero passar um pouco sobre você, uma visão mais geral em relação a isso. Eu acredito que no mundo a gente não conquista nada fácil, a gente precisa trabalhar, a gente precisa nos esforçar para que a gente conquiste as coisas que a gente quer, porque nada é fácil, nada. Fazer dinheiro não é fácil, ter um negócio não é fácil, ser CLT não é fácil, ter uma família não é fácil, ser sozinho não é fácil, ser casado não é fácil, ser solteiro não é fácil. Nada é fácil. Então quando a gente olha para o pilar de trabalho, certo? Para o pilar de utilidade, de ser alguém de fato, para os pilares que envolvem tudo isso, eu olho para a minha vida e eu vejo que tudo que eu conquistei foi fruto de trabalho, de esforço, certo? Então, quando a gente entra nesse ponto de vida de que o trabalho é o que enriquece, a gente começa a entender que se a gente não trabalhar, a gente não vai enriquecer. Ó que louco. Porque às vezes a gente fica vivendo a vida de uma forma, deixa a vida me levar, a vida leva eu e é isso aí, acabou, e eu vou, agora eu tô fazendo uma coisa, agora eu tô fazendo outra, eu não persisto em nada, eu não luto por nada, eu não me esforço por nada. E vivo querendo dinheiro fácil. Vivo querendo as coisas fáceis, de forma fácil. E deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai conseguir nada de forma fácil. Tudo haverá esforço. Tudo haverá o empenho do trabalho. Então, se você entender que para a sua vida andar para frente, você precisa trabalhar, lutar por aquilo que você quer conquistar, se esforçar naquilo que você quer conquistar, persistir naquilo que você quer conquistar, você vai muito mais longe. Então é por isso que eu olho para esse pilar de trabalho e eu vejo que eu preciso trabalhar. Acordar cedo, me esforçar, me empenhar, ter foco, ter proatividade, ser produtivo e conquistar o que eu quero. E sonhar, né? Então o trabalho é uma delas, servir é uma outra, que para mim isso está dentro de mim, é quem eu sou. Eu, Gabriel, eu gosto de servir as pessoas. Isso é algo meu. Quem anda comigo sabe, quem me acompanha sabe, quem tá junto comigo sabe e vê
que eu sirvo as pessoas. Por quê? Porque eu preciso me sentir útil no mundo. Homem que não é útil no mundo não serve para nada. Se você não tiver utilidade, homem, você não serve para nada. Você só está aqui para ser peso de papel, para encher o saco dos outros, para incomodar a vida dos outros e não fazer nada. Porque todo homem precisa ser útil. Então, quando eu olho para minha vida, eu vejo assim, cara, eu preciso me sentir útil. Não é num sentido de carência, ou num sentido de que eu preciso ter pessoas que estão ali amando. Não, eu tô ligando para isso. Eu não tô ligando para isso. Por quê? Porque eu sirvo até quem não gosta de mim. Eu sirvo até as pessoas que eu sei que não gostam de mim, ou que tem alguma coisa contra mim que eu não sei nem o que é. E trato bem, sirvo, talvez de formas que elas nunca fariam por mim. Por quê? Porque isso faz parte de quem eu sou. Eu sou assim. Sabe? Então, por que eu olho pro pilar de serviço e eu vejo que isso faz sentido na minha vida? Porque eu entendi uma coisa, eu entendi que ninguém me deve nada. E eu devo tudo. C.S. Lewis, perdão. Ele tem uma frase que é mais ou menos assim: se encontrarem defeito em você, que seja o excesso de bondade. Se há um defeito em você, que seja o defeito do excesso de bondade. Não de ser bonzinho, de deixar todo mundo fazer ninho na cabeça, mas é o excesso de bondade. E uma das coisas que eu gosto muito de falar, e quem me acompanha na parte, né, principalmente em questões de marketing e vendas, eu sempre falo, sirva primeiro e venda depois. Porque isso é marketing. Primeiro você serve, depois você vende. Então, o pilar de serviço para a minha vida faz todo sentido. Por quê? Porque eu gosto de servir e eu vivo a minha vida entendendo que ninguém me deve nada. Eu não crio expectativas em relação às pessoas, ou pelo menos eu evito criá-las. Sabe? Às vezes é inevitável, você vai criar uma expectativa, você vai pensar alguma coisa, você vai planejar um futuro, você vai fazer, vai ter uma visão e às vezes não vai suprir. Por quê? Porque essa pessoa não conseguiu suprir ou acompanhar a tua expectativa ou a tua visão, ok? Mas, entendendo que o mundo não me deve nada, eu não sou vítima do mundo. Eu não sou vítima das pessoas. Eu não sou vítima. Eu tenho responsabilidade, assumo os meus B.O., bato no peito, ó, isso aqui é meu, isso aqui é teu. E sirvo. Por quê? Porque homem nasceu para ser útil. Para saber trocar um chuveiro, trocar uma tomada, a resistência de um chuveiro, para saber fazer uma comida, escolher um vinho que seja bom, fazer um prato legal, servir alguém, colocar uma mesa posta e tá ali. Viver o momento. Eu acredito nisso, porque isso faz sentido para a minha vida e eu vejo que isso traz utilidade para quem eu sou. Então trabalhe e sirva, seja forte, eu preciso ser forte. E ser forte é saber superar os desafios da vida e saber sofrer. E ser forte também é cuidar do meu corpo, que há muito tempo eu rejeitei isso. Não sei se você sabe, mas eu já cheguei a ter 140 quilos. Então eu tava literalmente uma rolha de poço, um baita de um balão, né? Um balão que não subia porque era pesado, né? E gordo, obeso. Hoje com 97 quilos e diminuindo, obviamente, por conta dos meus projetos de treino e tudo mais. E por quê? Porque eu parei, eu olhei e disse assim, cara, não, peraí. Tem um monte de coisa disfuncional na minha vida. E uma delas foi a força. Eu não me sentia forte no meu corpo, não me sentia forte na minha mente, não me sentia forte em nada. Então o que eu tive que fazer? Ser forte. Ah, mas só que né, eu não gosto da academia, eu também não gosto de academia. Eu nunca gostei de academia, eu aprendi a gostar. Depois de mais de um ano treinando, todo dia eu aprendi a gostar de academia. Eu também não gostava. E aí ser forte é você saber rejeitar as desculpas por aquilo que você quer conquistar e acredita na vida. Ser forte é isso também. Mentalmente. Eu deixo de lado as minhas desculpas porque eu preciso fazer o que eu não gosto para ter o resultado que eu quero.
Então, eu não gosto de academia, mas eu preciso. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ir todo dia. Ou 5 vezes na semana. Então, eu me esforço, eu me forço a ser forte. Porque se eu não me sinto forte no corpo, quem dirá na mente? Quem dirá na mente? Não dá para generalizar, ok, tem um monte de gente que às vezes, pô, até acima do peso, mas beleza, ok. Mas não é assim com a maioria das pessoas. Porque quando eu me sinto fraco ali mentalmente, eu vou pra academia. E aí eu troquei um monte de vícios ruins por vícios bons, sendo forte. Passei a não rejeitar alguns sofrimentos da vida que eu sabia que eu tinha que passar. Alguns padrões de acontecimento para mudar padrão de comportamento baseado nas relações com que eu tenho. Ó, que doido. Então, ser forte é um grande pilar da vida, que quando você alinha isso e você para realmente olhar e dizer assim, porra, eu preciso ir pra academia, eu preciso treinar, eu preciso me sentir forte no meu corpo, porque me sentindo forte no corpo, eu me sinto forte na mente. Porque se eu sei amar a dor do treino, eu sei amar as dores do sofrimento de outras áreas da minha vida, e principalmente, sabe por que eu treino? Sabe por que eu corro? Sabe por que eu gosto de esporte? Porque isso traz para minha vida, não é só, ter um corpo legal, encaixar uma roupa, ficar bonitinho, ficar presença, tal. Não, constância. Ser constante me faz ser forte. Treinar disciplinadamente todos os dias ali, fazer o meu cardio, fazer a minha corrida, e isso me traz constância na vida, me traz disciplina. E quando você aprende a ser constante, disciplinado, começar uma coisa e terminar, sem parar no meio do caminho, sem desistir, você se torna mais forte aqui, ó, na mente. Na mente. Então, ser forte para mim é, de fato, me manter constante diante de um propósito que eu quero, mesmo não gostando de fazer algumas coisas. Porque eu faço o que eu não gosto para ter o resultado que eu quero. E sabe o que é ser adulto? É fazer um monte de coisa que você não gosta para ter o resultado que você quer. Isso é ser adulto. Infelizmente. A gente vai crescendo e a gente vai entendendo que isso é ser adulto. Então, ser forte para mim representa isso. Ser constante, disciplinado e cá entre nós. Não é porque fui eu, mas eu já ouvi de alguns amigos meus que chegaram para mim, um grande amigo meu, André, olhou para mim e falou assim: Gabriel, quem emagrece o tanto que tu emagreceu consegue fazer qualquer outra coisa no mundo. Porque talvez uma das coisas mais difíceis que existe para alguém é emagrecer. É ser disciplinado com o próprio corpo. Porque é força mental, é força física, é força espiritual. Entende? Não é porque é eu, não. Porque se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, tá? E sem veneno, sem Monjaro, sem Ozempic, sem droga nenhuma. Treinando, comendo bem, correndo e tendo disciplina. Tendo disciplina. Então, e foi muito difícil. Foi extremamente difícil. Mais de 40 quilos. Extremamente difícil. Mas possível. Completamente possível. Entende? Completamente possível. E se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Então, ser forte representa isso para mim. Ser constante. Porque treinar, ser forte no meu corpo é eu me manter constante. E me manter constante é eu entender que nos desafios da vida eu também serei constante para resolver os meus problemas e os meus BOs e dar jeito nas coisas. Então, trabalhar, servir, ser forte. E um dos principais, que eu acho que na minha vida é um dos principais, não encher o saco de ninguém. Não ser carente. Não ficar perturbando as pessoas. Não encher o saco. Não fofocar. Não maldizer. Não ser chato. Muito pelo contrário. Ser uma pessoa interessante e interessada ao ponto das pessoas quererem estar perto de mim. E não que eu me importe, que eu tenho que ter um monte de gente em volta. Não, os meus amigos eu sei quem são.
As pessoas que me amam, eu sei quem são. E graças a Deus aprendi a cultivar bons amigos. Aprendi a confiar nas pessoas. Prefiro morrer traído do que viver desconfiando. Entende? Mas o ponto é não encher o saco. O sim quer dizer sim e o não quer dizer não. É não incomodar as pessoas. Não ser uma pessoa chata, insuportável, que vive reclamando, que vive falando mal dos outros, que vive enchendo o saco das pessoas, que vive minando a cabeça das pessoas com besteira. Não. Que vive com conversas de futilidade, falando um monte de porcaria, não consegue ter uma conversa profunda com alguém, não sabe falar da vida, não sabe falar das coisas. Isso é ser uma pessoa insuportável. Então, um dos pilares da minha vida é, não, Gabriel, não encha o saco. E presta atenção quando tu estiver enchendo o saco. Olha para as pessoas e vê a reação delas quando tu fala alguma coisa e vê se tu não está enchendo o saco de alguém. Sabe? Olhar para a expressão das pessoas, olhar no rosto delas, viver o agora com qualquer pessoa que seja e ver se a pessoa realmente está interessada naquilo que tu está falando ou não. Porque se ela não está interessada, tu está enchendo o saco dela. E é só parar. E tá tudo certo, cada um tem o seu momento de conversar, de falar sobre coisas mais profundas da vida e enfim. Então essa é a minha filosofia de vida e não quer dizer que precise ser a sua. Busque a sua. Corra atrás da sua filosofia de vida. Mas a minha é essa. Trabalhar, servir, ser forte e não encher o saco. E nesses pilares aqui, tudo envolve todas as pessoas da minha vida. Servir minha família, servir quem eu amo, servir as pessoas que estão comigo e as que não estão, servir as pessoas. Trabalhar bem, trabalhar para as pessoas e para mim. Ser forte para as pessoas e para mim, porque quando eu também sou forte, eu também sei que eu aprendo a defender as pessoas. Seja mentalmente, seja emocionalmente, seja fisicamente. Como é que você defende alguém com 140 quilos sem nem conseguir correr direito? Como é que você faz? Pois é. E não encher o saco, nem das pessoas e nem de mim mesmo. Então essa é a minha filosofia de vida, baseado naquilo que eu acredito que serve para mim. E é o que eu, de verdade, creio. Em corpo, em alma e em espírito. Porque eu uso também esses mesmos 4 pilares na minha vida espiritual. Aonde eu sirvo, na igreja onde eu vou, na igreja onde eu sirvo, com o Deus que eu acredito, da forma que eu acredito. Então, isso para mim é o que, de uma certa forma, me faz viver mais leve, mais feliz, mais alegre e viver uma vida que eu me orgulho. De olhar e dizer assim, cara, que bom que eu segui esse caminho, que bom que eu penso dessa forma, que bom que eu me esforço a querer melhorar. E de verdade, você sempre vai encontrar um Gabriel que reconhece os erros e que quer ser melhor dia após dia. E que busca se desenvolver, olhar para os padrões de acontecimento, os padrões de comportamento, as relações que eu tenho e me desenvolver em ser melhor. Então, isso é a minha filosofia de vida. Busque a sua. O conselho que eu dou para você é busque a sua. Gabriel, não tenho. Posso seguir a tua? Fica à vontade. Fica à vontade. Leia o livro Terapia de Guerrilha. Vai te ajudar a não ser um enchedor de saco. Certo? Porque me ajudou a parar de encher o saco e ser insuportável. Ser antiético e tantas outras coisas. E de verdade, acredite que você consegue. Acredite que você consegue. Se você chegou até o final desse vídeo, por favor, curta aqui, se inscreva, curta no vídeo, compartilhe com seus amigos. E acredite que você consegue. Porque se você não acredita, eu tô aqui para te lembrar que você consegue.